Oi, oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Patrícia Chento, eu moro aqui na Inglaterra e essa daqui é a segunda etapa do vídeo que eu comecei a gravar agora. Então, se você tá aqui na segunda etapa, eu vou deixar a primeira etapa linkada aqui em algum lugar pra poder facilitar a sua vida de ir lá e começar a assistir desde o começo, tá bom? Bom, hoje eu vim aqui responder pra vocês sobre do que eu trabalho aqui na Inglaterra, que como vocês já viram aqui na descrição do vídeo, eu trabalho aqui como faxineira e eu coloquei uma foto no meu Instagram e pedi para vocês deixarem perguntas lá sobre o meu trabalho de faxineira aqui na Inglaterra. Então já teve perguntas muito legais que eu respondi na primeira parte do vídeo. Eu estou dividindo esse vídeo em duas partes para poder não ficar muito longo em um vídeo só, senão vocês brigam comigo porque eu sou muito detalhista. Eu gosto de explicar os detalhes assim, ó, tintim por tintim, tá bom? Então, se você gostar dessas perguntas, dessas respostas e quiser estar assistindo a primeira parte, é só clicar aqui e começar a assistir desde o comecinho, tá bom? Então, aqui vamos dar continuidade na pergunta da Luciana.Dionísio. Ela perguntou: Oiê, minha dúvida é, como é a faxina daí? Porque se tem diferença entre as faxinas de Goiânia e Rio de Janeiro, então deve ter entre Brasil e Inglaterra. KKKKK. Gostaria de saber como funciona detalhadamente, se possível. Muito obrigada pelo seu canal, ajuda muito. Ela tocou bem no detalhe, detalhadamente, né? que é bem o que eu gosto de ser e é um dos motivos de vocês brigar comigo porque meus vídeos ficam longos. Mas enfim, gente, realmente a faxina daqui é muito diferente da faxina do Brasil. Tanto que, assim, aqui na minha casa, eu faço uma faxina ela bem... No começo ela era bem brasileira, eu jogava água em tudo. Hoje eu já, por eu trabalhar como faxina e eu levar o ritmo deles, assim, todos os dias, o tempo todo, então eu acabei trazendo um pouco da faxina inglesa pra dentro da minha casa. Eu quero contar pra vocês, primeiro, uma pequena historiazinha de quando eu cheguei aqui. Eu tinha acabado de chegar do Brasil, tinha, sei lá, uma semana e meia por aí que eu tinha chegado do Brasil. E eu fui limpar um banheiro aqui na Inglaterra, né? Assim como que a gente limpa o banheiro aí no Brasil? Como que você limpa o seu banheiro aí no Brasil? Até onde eu sei, a gente joga água na parede, joga água no vaso, joga água na pia, joga água em tudo quanto é lugar para poder lavar o banheiro. Então, quando eu cheguei aqui, que a moça me colocou lá no banheiro e falou para poder eu limpar lá, né? Comecei, né? Joguei água em tudo, gente. Joguei água na parede, na banheira, porque aqui 90% das casas tem banheira, tá bom? No banheiro. Então a maioria tem banheira. Então tá eu lá, tchuc, tchuc, jogando água e achando que eu tô fazendo um serviço bem feito. Gente, e aqui a maioria das casas também, o chão é de carpete. Então no banheiro era cerâmica, só que fora do banheiro, da porta pra fora, era carpete. Na hora que eu olhei, a água que eu joguei nas paredes, tudo, começou a vazar pro lado de fora e começou a molhar o carpete. Daí a patroa, né, a moça que tinha falado pra poder eu limpar o banheiro, veio correndo: o que você tá fazendo? Aí eu tô limpando, eu tô lavando o banheiro, você não mandou eu lavar? Não, Patrícia, mas você não sabe como que é lavar banheiro aqui na Inglaterra, não? Eu falei assim: uai, mas tem diferença, banheiro é banheiro, tudo fede do mesmo jeito, tem que ser lavado. Ela: não, menina, não é assim não, olha lá, você molha no carpete tudo e tal. Aí ela pegou e veio me mostrar, gente, que aqui a gente não lava banheiro, não lava nada jogando água. Às vezes nem na vasilha você não joga água, porque a maioria das casas aqui tem máquinas de lavar louça. Então você não precisa de lavar nem a vasilha. Você pega a vasilha na pia e põe dentro da máquina de lavar louça. Se a casa não tem máquina de lavar louça, que é uma coisa bem rara aqui na Inglaterra, aí você vai lá e lava na mão mesmo, né? Na nossa forma brasileira, que até isso é diferente. Depois eu vou explicar pra vocês. Mas, enfim, ela veio me ensinar como que se lava um banheiro aqui na Inglaterra. Primeiro, a banheira, porque como eu falei, tudo tem banheira. Você lava a banheira por dentro. Você joga lá como que fala que boa? Não é que boa. Que boa é o nome da marca, né? Mas eu só sei chamar de que boa aí no Brasil. Alvejante, eu acho que é alvejante o nome do produto lá, da marca que boa. Então você joga alvejante dentro da banheira, esfrega lá com a bucha, joga água para enxaguar e pronto. Mas do lado de fora da banheira, no vaso, no chão,
tudo tem um spray. Você coloca lá um sprayzinho e passa um paninho limpando. No vaso, do mesmo jeito, você coloca o alvejante lá dentro do vaso, limpa, só que a borda do vaso, do lado de fora do vaso, é só com um sprayzinho. Você põe o sprayzinho lá, limpa com um paninho e pronto. A pia do banheiro do mesmo jeito, você lava dentro da pia com alvejante e do lado de fora da pia você põe um spray, um produtozinho e limpa fora da pia. E no chão também do mesmo jeito, você vai aspirar com aspirador de pó, porque aqui a gente não varre a casa igual no Brasil com vassoura não. Aqui não se usa vassoura, rodo e pano de chão. Aqui a gente usa o aspirador de pó para poder no lugar da vassoura. E no lugar do rodo a gente usa um negocinho chamado mop. Como que é esse mop, gente? Pra você que nunca ouviu falar num mop igual eu. Quando eu morava aí no Brasil, antes de eu vir pra Inglaterra, eu nunca tinha ouvido nem essa palavra, mop. O que que é um mop? Gente, um exemplo que eu vou dar pra vocês, que vocês vão lembrar, porque a gente vê o mop muito em filme, em desenho animado, essas coisas. Sabe a nossa famosa vassoura de palha que a gente usa para poder varrer lá fora no quintal, ou na área, ou no terreiro, não sei lá como que se chama na sua cidade, porque lá em Goiânia a gente chama de quintal. Então, se você tem aquela vassoura de palha, então você substitui a palha por pano. Então, vai ser o mesmo modelo, só que é pano lá na pontinha. Então, aquilo é o mop, que é o que substitui o rodo e o pano de chão aqui na Inglaterra, tá? Então, a gente limpou o banheiro com esses produtinhos que eu te falei. Vai lá na cozinha, limpa as coisas da cozinha tudo, né? Limpa o fogão, pega as vasilhas, coloca na máquina de lavar louça. Enfim, gente, é um serviço assim muito, muito mais fácil. Não é um serviço muito detalhista igual é no Brasil. Terminou de tirar a poeira das coisas, aí você vem com um aspirador de pó, tira o pó do chão, né? Porque a maioria do chão aqui é de carpete. Então, se o chão é de carpete, você só vai aspirar e pronto, não tem mais nada pra fazer. Mas se o chão é de madeira ou de cerâmica, que é bem raro encontrar chão de cerâmica aqui, a maioria é carpete ou madeira. Mas, enfim, se for madeira ou cerâmica ou porcelanato ou seja lá o que for, aí você vai pegar o mop e vai estar limpando o chão com o mop e pronto, gente. Pra poder ser mais detalhista, porque você só falar, assim, fica um pouco difícil de você entender e compreender bem como que é essa faxina, essa limpeza aqui na Inglaterra dessa maneira. Então, eu acabei de ter uma ideia, eu vou deixar a bagunça da minha casa bem inglesa, sabe? Porque a minha casa é uma bagunça mais brasileira. A bagunça inglesa, ela é diferente, porque eles têm mania de jogar tudo no chão, tá? Você chega, tá lá, livro no chão, bolsa, mochila, roupa, tá tudo no chão. Então, um dia eu vou deixar a minha casa com uma bagunça bem inglesa e aí eu vou fazer uma faxina e vou gravar pra vocês poder vocês ver bem real como que é a faxina aqui na Inglaterra, tá bom? Mas espero que através dessa explicação tenha dado pra vocês entender um pouquinho como que é a diferença entre aqui e aí. Agora vamos para a próxima pergunta, que é da Eula Santos. Oi, querida, compensa pagar creche e trabalhar na faxina? Creche é de graça? Bom, pra quem caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e não sabe, eu tenho uma bebê tá fazendo 11 meses agora, amanhã, ela vai fazer 11 meses, que eu tô aqui toda hora olhando pra baixo, gente, porque, ó, tô vigiando ela dormindo de bumbum pra cima, e eu tô aqui bem vigiando, tá? Por isso que ela tá me fazendo essa pergunta, tá? Primeiro, a creche não é de graça, a creche até... É mais ou menos assim. Como ela tá com 10 meses, vai fazer 11 meses amanhã, a creche dela sou eu que pago, tá? Eu preciso pagar a creche dela até ela completar 2 anos de idade. Quando ela fizer 2 anos, a creche o governo me dá 15 horas por semana de creche. Então, aí o restante vem do meu bolso, tá? O governo dá 15 horas, o que for mais eu que pago. E aí, quando ela completar 3 anos de idade, o governo vai pagar 30 horas de creche por semana. O restante eu vou pagar, tá? Aí, quando ela fizer 4 anos de idade, é a hora que ela vai para a escolinha. Então, a escolinha, sim, ela é de graça.
a gente consegue pelo governo. Ou eu posso colocar na particular se eu quiser, mas tem pelo governo sim. Só que aqui a escola ela é diferente do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um horário manhã, tarde e noite. No caso, quem faz ensino médio vai estudar à noite, né? Mas aqui não, gente. Aqui o horário é único, é universal, vamos dizer assim. Todas as escolas começam 9 horas da manhã e termina 3 horas da tarde. Ou seja, agora eu voltei a trabalhar, só que até eu ter as 15 horas de ajuda do governo, eu vou estar trabalhando de graça. Mas de graça por quê, gente? Porque o que eu recebo na minha faxina é praticamente o mesmo valor que eu pago na creche. Mas então por que eu faço isso? Por que eu tô indo trabalhar, sendo que eu não vou ter lucro, né? Sendo que eu tenho que pagar a creche e não vou ter lucro em nada. Porque eu já tenho as minhas clientes. Se eu não fizer isso, eu vou perder as minhas clientes. E as minhas clientes, elas são ótimas. Eu amo cada casa que eu trabalho. São horas, por exemplo, eu tenho uma casa que eu trabalho 9 horas dentro dela. Então, eu não posso perder essas clientes. Então, para manter as minhas clientes, eu decidi trabalhar dessa maneira. Eu vou estar trabalhando um ano, meio que não é de graça para elas porque elas vão me pagar, mas eu digo de graça no sentido assim, que eu vou pegar o pagamento delas e vou lá e vou pagar para creche. No meu bolso não vai ficar dinheiro. Né? Então eu vou estar, ao invés de eu estar em casa com a minha filha, curtindo o crescimento dela, eu vou estar indo trabalhar para não ter dinheiro, para deixar ela na creche. Deu para entender mais ou menos? Só que quando ela fizer 2 aninhos, aí eu vou começar a ter 15 horas de creche pelo governo. Então aí sim eu vou começar a ter um certo lucro, né? Porque ao invés de eu pagar aquelas 15 horas vai ficar para mim. E aí quando ela fizer 3 anos, do mesmo jeito, o meu lucro vai aumentar mais ainda. Quando ela fizer 4 anos, ela vai ficar das 9 às 3 na escola, só que eu trabalho até às 6, ou seja, das 3 às 6 eu vou ter que pagar a babá para poder ficar com ela, eu vou ter que pagar a van para buscar ela na escola e trazer para casa. Então, nessa questão eu já não sei quanto que eu vou gastar, porque daqui até ela fazer 4 anos, né, tudo aumentou o preço, o valor, então eu não sei até então quanto que eu vou gastar. Mas atualmente a creche dela tá ficando, se ela for pra creche todos os dias de segunda a sexta, eu pagaria em média 1.400 libras por mês para poder ela ficar o dia todo na creche, tá bom? Então compensa por um lado e não compensa por outro lado. Vai depender de qual ponto de vista que a gente tá querendo olhar para essa pergunta, tá bom? Bom, a próxima pergunta é da Nayara NJ. Boa tarde, Paty. No começo, como fez para conseguir as casas assim que você chegou aí? Bom, gente, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu não sabia falar inglês, eu não conhecia nada, eu não sabia me locomover, eu não sabia nada. Então, o óbvio é ajuda de brasileiros. Então, quando eu cheguei, eu fui morar em uma casa que só tinha brasileiros e lá eu conheci um casal de amigos do pessoal da casa que eu morava que foram visitar eles e eu acabei conhecendo esse pessoal. Que eles eram de Goiânia por coincidência, tá? Eu não conhecia eles da minha cidade, que eu sou de Goiânia. Eles foram lá, mas eu não conhecia eles. E aí eu falei pra eles que eu tinha acabado de chegar, tava precisando de trabalho, blá, 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 blá. E aí a moça me indicou pra alguém. E aí eu comecei a trabalhar pra esse alguém, pra essa minha primeira patroa aqui na Inglaterra. Eu comecei a trabalhar pra ela. E trabalhei com ela lá uns 2 meses, mais ou menos. Só que logo depois eu conheci meu esposo, que tem a história da nossa vida aqui, como que a gente se conheceu, como foi no começo. Tá gravado, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal. É uma história bem interessante. Então, logo depois que eu comecei a trabalhar para essa mulher, eu conheci meu esposo e parei de trabalhar porque a gente ia, né, resolver a questão da minha documentação.
Mas depois que eu me casei, que eu tirei o meu visto e tudo mais, que eu voltei a trabalhar, eu já sabia como trabalhar, porque eu já tinha trabalhado por 2 meses com uma mulher. Então eu já sabia como que é a diferença da limpeza entre o Brasil e a Inglaterra. Eu já sabia que eu já não podia mais entrar no banheiro e jogar água em tudo, né? Porque eu já tinha aprendido. Então, quando meu visto ficou pronto, o que que eu fiz? Eu fui lá no computador e fiz um panfleto no meu computador mesmo, foi um panfleto feito por mim, mesmo escrito e tal. Olá, meu nome é Patrícia, eu sou brasileira, eu moro aqui na região, tô procurando trabalho como faxina. Daí eu comecei a colocar panfleto nas casas lá perto da onde eu morava. E aí eu tive a primeira ligação, a primeira pessoa me ligou pra poder fazer a faxina, né? Daí, através dessa primeira, ela indicou pra segunda, que indicou pra terceira, e aí outra pessoa ligou também pelo panfleto. Então foi assim que foi começando, gente. Foi bem assim. Apesar de que foi bem rápido, eu acho que com 2 meses eu já não tinha horário pra pegar mais clientes, meus horários já estavam bem cheios, trabalhando tipo assim, das 9 da manhã até 7 da noite, de segunda a sexta, então já não dava mais pra eu encaixar mais casas, porque já tinha enchido tudo, tá? Vamos lá para a próxima pergunta da Viviane Ribeiroama. Gente, ela colocou 6 perguntas. Então vamos lá, vamos respondendo de pouquinho em pouquinho. Paty, tenho várias perguntas. Minhas perguntas são: primeiro, quantos panfletos você fez para entregar quando você começou a trabalhar? E desses panfletos, quantos demonstraram interesse? Boa pergunta, gente. Como eu acabei de falar, eu fiz os panfletos no computador na minha casa mesmo. Eu fiz em média, eu não contei, gente. Então eu vou chutar lá que eu fiz em média, sei lá, uns 70 panfletos, mais ou menos. E desses 70 panfletos, mais ou menos umas 4 pessoas demonstraram interesse e eu consegui essas casas. Ou seja, é uma porcentagem bem baixa, né? Para 70 panfletos, somente 4 ligar é bem baixo. A segunda pergunta, as patroas, elas fazem entrevista? Se sim, o que elas perguntam ou pedem? Sim, gente, elas fazem entrevista e algumas delas, elas são muito rigorosas. Elas perguntam sim referente a visto, se eu era legal, se eu tinha autorização para poder estar trabalhando. Já teve outras que foi bem de boa, que nem entrou nessa questão. Então, tipo assim, vai dar sorte, vai de cada um, sabe? Normalmente, quando é por indicação, as entrevistas elas são mais leves. Porque se, por exemplo, foi a amiga da pessoa que me indicou pra ela, então aquela amiga já fez sabe, uma boa visão referente a mim. Ela já falou coisas boas referente a mim, já falou que eu sou brasileira, que eu trabalho lá na casa dela sei lá quantos meses. Então, tipo assim, essa entrevista já tá meio que partida ao meio, né? Então, quando eu vou lá a primeira vez pra fazer a entrevista com essa pessoa, ela me pergunta coisas assim, básicas mesmo. Ah, quanto tempo que você mora aqui? Elas querem saber de tudo da sua vida, tá? Quanto tempo você mora aqui? Por que que você veio do Brasil pra cá? Aonde que você mora? Se você é casada? Do que seu marido trabalha? Ai, gente, é tanta pergunta bem íntima, bem particular. É pergunta sobre visto, alguns não perguntam. Então, não tem como eu dar um questionário exato das perguntas que eles fazem. Mas alguns são bem de boa, mas outros são bem rigorosos, sim. E muitos deles pedem referência. Essa é a questão, né? Se você acabou de chegar e nunca trabalhou pra ninguém, então você não tem referência pra dar pra aquela pessoa. Então, no meu caso, a minha referência na primeira casa que eu consegui trabalhando sozinha foi porque eu morava do lado da casa da mulher, na mesma rua. Então, a minha referência foi: olha, eu moro aqui, não tem como eu fugir, né? Se quiser ir lá tomar um chazinho comigo, vamos, é na mesma rua. Então, assim, pra eu conseguir a primeira casa, eu acho que o que ajudou foi isso, foi porque eu morava na mesma rua da casa da mulher. E aí ela me indicou pra outra e assim, né, as minhas casas foram crescendo, tá? Então, assim, até mesmo referente a essa entrevista vai depender de pessoa por pessoa, da personalidade de cada patroa.
A terceira pergunta dela é: você alguma vez fez faxina e alguém não gostou e não te quis mais? Gente, graças a Deus ainda não. Muito pelo contrário, quando eu vou fazer a faxina nas casas pela primeira vez, primeiro, quando eu vou fazer a primeira vez, eu sempre aviso que provavelmente não será possível deixar a casa toda limpa na primeira faxina. Porque, gente, é impossível, não tem jeito. Quando é o primeiro dia da faxina, não dá pra limpar tudo. Porque de duas uma. Quando eu chego, eu falo pra eles, olha, de duas uma. Ou você vai me deixar fazer cada cômodo bem feito, uma faxina profunda. E assim, por exemplo, assim, se ele me contratou por 3 horas. Então eu falo pra ele, olha, durante essas 3 horas, o que você prefere? Que eu faça 3 horas bem feito, uma faxina profunda em algum cômodo, por exemplo, começa na cozinha e faço o que der pra eu fazer? Ou você quer essas 3 horas que eu faço mais ou menos, só por cima e sem ser uma limpeza profunda? Eu deixo essa questão pro dono da casa, gente, porque quando você vai limpar uma casa a primeira vez, é muito sujo, não dá tempo. Um exemplo, essa semana eu fiz uma casa pela primeira vez, que seria 5 horas de limpeza, só porque agora vai ser 8. Porque, gente, no primeiro dia, isso foi ontem, não foi muito tempo atrás, não, foi ontem. Foi a primeira vez que eu fui numa casa e eu demorei 3 horas somente no banheiro. Parece muito? Gente, vocês não têm noção do que tava aquele banheiro. E olha que não era nem chão de cerâmica, não. Era carpete dentro do banheiro, tá? Então, assim, foram 3 horas só dentro do banheiro. Ou seja, a primeira faxina, ela é demorada. Só que a primeira impressão é a que fica, né? Por isso que quando eu vou começar a fazer a faxina, eu sempre coloco essa questão na mão da cliente. O que você quer que eu faça? Bem feito, mas alguns cômodos, ou faço tudo só por cima? Porque eu não quero que você venha achar que o meu trabalho é mal feito, porque eu prefiro fazer bem feito. Porque na hora que a pessoa chega e vê o meu trabalho, gente, eles ficam assim, abismados, porque cá entre nós, eu sou detalhista, enjoada e perfeccionista. Eu gosto de limpar a casa do cliente como eu limpo a minha casa. Então eu acho que isso é o diferencial e eles sempre gostam de mim. E até hoje ninguém nunca me negou, ou me chamou a atenção ou não gostou do meu trabalho, tá? A quarta pergunta dela: você já passou por alguma situação embaraçosa como assédio ou você quebrar alguma coisa ou algum mico? Se sim, conta pra gente. Olha, assédio não, ninguém nunca me assediou nem nada, graças a Deus. Agora, quebrar, sim, gente, eu já quebrei. Quando eu cheguei aqui, que eu trabalhei em uma rota de faxina, eu quebrei uma louça. Essas louças aqui, dessas casas antigas, que eles gostam de colocar de decoração assim em cima das estantes. Eu coloquei o mop, que é o nosso rodo daqui da Inglaterra. Eu coloquei o mop assim na parede, né? E aí a parede lisa, o mop pegou e escorregou. E no que ele escorregou, ele caiu em cima da louça e quebrou a louça lá de decoração da mulher. E aí eu tive que pagar, porque é assim, tudo que você quebra na casa dos clientes, obviamente você tem que pagar. Depois eu quebrei uma tábua de cortar carne, verdura, essas coisas, só que a tábua era de mármore. Então eu fui lavar a tábua e ela escorregou na minha mão, caiu e quebrou. E o dia só que nesses casos, as donas da casa, elas foram super de boa. Eu paguei, mas elas não me maltrataram ou ficou com cara feia pra mim, nem nada. Agora, depois que eu comecei a trabalhar sozinha por conta própria, tem uma cliente minha que eu quebrei uma taça dela. Eu lavei a taça e coloquei a taça pra poder secar aqui do lado, né? E aí, na hora que eu tava fazendo alguma coisa lá, meu cotovelo foi e encostou na taça e ela caiu e quebrou, porque ela era taça de cristal, não era taça de vidro, tá? E eu tive que pagar 16 libras por uma taça. Só que não foi a questão de pagar
a taça foi a questão da cara que a patroa fez pra mim. Ela achou super ruim porque tinha sido presente não sei das quantas, que não sei o que, valor sentimental. Enfim, ela fez uma cara bem ruim. Agora eu fiquei esperta. Sempre que eu vou lavar a taça na casa das clientes, eu lavo, seco e guardo na mesma hora. Eu não coloco ali pra poder escorrer, não. Mas é isso aí, gente. Não tem jeito. A próxima pergunta que ela fez é até referente a isso. Se quebrar alguma coisa, tem que pagar? Desconta no salário? Então, sim, elas descontam no salário. Ou você vai lá e compra. Se você conseguir encontrar outro que seja exatamente igual, você compra e repõe. Só que normalmente elas descontam do salário, na maioria das vezes. A quinta pergunta dela é: as patroas te ensinam como elas querem a limpeza, a arrumação, ou você que faz do seu jeito? E sim, quando você chega para fazer uma limpeza na primeira vez, cada casa vai ter um gosto diferente. Cada casa, gente, não tem jeito. Nenhuma casa será igual a outra, tá? Nenhum chão que você limpar vai ser igual ao outro. Porque cada um vai te mostrar o jeito que ela gosta que faz, tá? Porque o gosto de uma não é o mesmo gosto da outra. Então, toda vez que você vai limpar a primeira vez, ela vai virar pra você e falar assim: olha, eu gosto que você faz assim, assim, assim e tal. Só que tem clientes que são bem assim, relax mesmo, nem não coloca o dedo lá no seu trabalho, não. Então, nesse caso, você pode chegar e fazer do jeito que você gosta e pra eles tá tudo bem. E a última pergunta dela é: você também passa roupa ou esse serviço é extra, não faz parte da limpeza? Isso também é um acordo que você faz com a cliente quando você vai conversar com ela a primeira vez, porque tem casas que eles querem sim que a gente passa roupa, tem casas que não. Então eu tenho, eu acho que 4 casas que eu passo roupa sim. Aí, nesse caso, ela coloca, por exemplo, assim: eu vou te contratar para você fazer 3 horas de limpeza de casa e 1 hora de passar roupa. Então, você vai lá e trabalha 4 horas, só que daquela 1 hora seria para passar roupa, por exemplo. A próxima pergunta é da Lu Freitas 4574. Oi, querida, você ganha por hora? Já falei que sim. Como você faz para dizer que precisa de quantas horas para limpar uma casa? Você tem ou já teve patrão homem? Você tem algum receio de trabalhar na casa das pessoas? Você tem problemas de inglês quando as patroas te ligam? Você entende fácil o que elas falam? Ou seja, várias perguntinhas em uma também, então vamos lá com as respostas. Sim, eu ganho por hora, né? Então, se você trabalha lá 4 horas em uma casa, então é por hora que você vai receber, tá? Agora, quantas horas que eu vou fazer em cada casa vai depender. Tem muitas questões envolvidas, porque se eu for limpar 2 casas iguais, de 2 quartos cada uma, por exemplo. Vamos pôr 2 casas exatamente do mesmo tamanho. Só que um tem que passar roupa, outra não. Um tem criança, outro só um casal que mal vai em casa. Então, quando você entra na casa, você tem que ter no seu interior quantas horas que você acha que vai conseguir fazer aquela casa. Mas comparando com a bagunça que há naquela casa e não só com o tamanho dela, tá? Então, por exemplo, assim, se eu acho que eu consigo fazer aquela casa em 3 horas, eu falo para cliente que eu quero 4 ou 5 horas, porque é mais fácil ela te dar muitas horas no começo e com o tempo, se você achar necessário, ir diminuindo aquelas horas, se você quiser, lógico, do que você começar com pouco e depois ela ir te dando mais, tá? Então eu sempre, por exemplo, assim, se eu acho que eu faço aquela casa em 3, eu falo pra ela que eu preciso de 4 ou 5, por exemplo, tá? A outra pergunta dela: você já tem patrão homem? Eu tive um patrão homem que a gente já cancelou porque ele era meu patrão, mas era pra limpar a casa da mãe dele, que era bem velhinha, bem idosa, 92 anos de idade. Aí ela veio a falecer e ele não precisou mais dos serviços e cancelou. Então, assim, era ele o meu patrão, mas era a casa dela que eu limpava. Ela perguntou também: você tem algum receio de trabalhar na casa das pessoas? Não, eu não tenho nenhum receio,
Porque quando eu vou lá na casa deles a primeira vez para poder fazer a entrevista ela é um bate-papo, é um quebra-gelo. Então ali você faz uma amizade ali naquele momento, né? Então quando você vai para limpar a casa a primeira vez, você já conversou, já sabe do que ela gosta, do que ela não gosta, já sabe onde que tá os produtos de limpeza. Então eu não tenho receio, eu sou um pouco meio que cara de pau, sabe? Eu vou sem vergonha, eu converso, se eu não souber eu pergunto, eu não tenho vergonha de perguntar e nunca me senti assim receiosa não. E ela perguntou sobre o inglês, né? Se eu tenho problema quando elas me ligam. Gente, o que eu puder evitar de falar inglês no telefone, eu evito, tá? O meu inglês, eu aprendi sozinha, em casa, com meu esposo, que é húngaro, me ensinando inglês. Então, meu inglês, ele não é perfeito, mas eu consigo me comunicar com todas as minhas clientes e resolver toda a minha vida sozinha, sem precisar da ajuda de ninguém. Só que quando se fala em ligação por telefone, eu não sei o que acontece, que me dá um bloqueio aqui na minha mente, parece que eu não consigo entender. Então, assim, se eu estiver sozinha e ninguém estiver olhando pra mim, eu consigo me concentrar melhor e conseguir resolver aquela situação. Mas se tiver qualquer pessoa perto de mim, é como se ela me bloqueasse e eu não conseguisse entender bem no telefone. Então, quando isso acontece, eu não tenho vergonha. Eu falo pra pessoa, olha, desculpa, eu não tô conseguindo entender direito. Você consegue me enviar essas informações por mensagem de texto? Gente, ninguém nunca achou ruim por eu fazer esse tipo de pedido, tá? Ninguém nunca achou ruim por eu deixar claro pra eles que eu não entendi ou sei lá, falar, pedir desculpa porque eu não entendi essa palavra ou aquela outra. Eles são super, super carismáticos nesse ponto, tá? A próxima pergunta é da Adriane Matos Zero. Paty, minhas perguntinhas. Você só divulga seu trabalho em panfletos ou em sites também? Quais? Bom, eu faço, como eu acabei de falar, eu consegui casas através de indicação, panfletagens e eu também coloquei anúncio, né, sobre a minha pessoa em um site, um aplicativo chamado Gumtree. Existe vários outros aplicativos de trabalho aqui na Inglaterra, gente. Vários outros. Só que aqui na região onde eu moro, o que o pessoal gosta mais é o Gumtree, então eu só coloco lá, tá? Não é grátis, eu precisei de pagar uma taxa de 9 libras para poder o anúncio ficar online uma semana. Então não foi grátis, mas eu achei que teve um certo retorno, sabe? Valeu a pena sim. A outra pergunta dela, que tipo de indicação você dá quando eles pedem? Bom, a indicação que eu dou é de, por exemplo, assim, ontem, como eu acabei de falar, eu comecei uma casa ontem ao qual ele me pediu indicação. Então, eu dou indicação de alguma casa que eu já trabalhe, né? Que o pessoal gosta do meu trabalho, elogiam, que eu tenho uma certa amizade com eles. Então, é sempre o telefone deles que eu dou de indicação para novas casas, porque aí eles vão ligar para perguntar como que é o meu trabalho, como que é a minha pessoa, né? Dentro da casa deles e alguma coisa assim. Ela falou aqui também, explica um pouquinho o passo a passo como é, desde que elas te ligam até você começar a trabalhar. Tipo, os clientes te ligam, depois você faz a entrevista ou não, você já começa a trabalhar no mesmo dia ou não e etc. Tá, então é mais ou menos assim. Primeiro, eu coloco o anúncio em alguma plataforma, né? Seja panfleto, internet, alguma coisa. Aí a pessoa me liga e eu vou agendar uma entrevista com ela. Essa entrevista não é só ela que faz a entrevista comigo, não. Eu também faço a entrevista com ela, porque eu tenho que escolher as casas que eu vou trabalhar. Eu não saio pegando qualquer casa que aparece na minha frente só porque eu tô desesperada, louca atrás de trabalho, não, gente. Elas fazem as entrevistas, elas fazem um monte de perguntas, mas eu também, como trabalhadora, tenho as minhas perguntas, tenho as minhas exigências. Eu falo pra ela, ó, eu faço assim ou eu não faço. Você quer bem e não quer, amém, né? Tem quem queira, vamos dizer assim. Então,
eu marco a entrevista com elas, vou lá, a gente conversa. Se eu gostei dela, ela gostou de mim, a gente, naquele momento, eu já agendo o primeiro dia de limpeza, que vai ser, sei lá, no dia que nós duas tiver disponibilidade, tanto eu quanto a dona da casa. Então, normalmente não começa no mesmo dia, não, tá? Primeiro ela liga, faz a panfletagem, depois a cliente liga, você agenda a entrevista e aí sim você agenda o dia de fazer a primeira limpeza e aí pro resto da vida, tá bom? A próxima pergunta, próxima e última pergunta é da Mari PP 1998. Oi, Paty. Você disse que tem uma pessoa que trabalha para você limpando algumas casas e que repassa uma parte do valor. Para quem ainda não tem documento, posso conseguir sozinha ou precisa ser dessa forma? Ou seja, se a pessoa acabou de chegar do Brasil, é uma pessoa que não fala inglês, é uma pessoa que está ilegal no país, normalmente, que foi o meu caso, essa é a situação que eu vim pra cá a primeira vez, normalmente sim, a gente precisa começar a trabalhar pra alguém. Por exemplo, assim, vamos pôr um exemplo que você, né, a Mari, vai trabalhar pra mim, mas eu tenho as casas. Por quê, gente? Eu não tô falando que essa tem que ser a única saída. Tudo tem depende de um motivo, tudo tem uma razão, um porquê. Se a pessoa acabou de chegar do Brasil, não tem documentação, não sabe falar inglês, como que ela vai fazer essa entrevista com a dona da casa? Como eu acabei de falar, tem patroas que são exigentes, outras são de boa, que nem entra nessa questão, né? Só que como que você vai chegar lá e falar com ela pela primeira vez? Então você tem que ter uma experiência de saber como que é a faxina aqui da Inglaterra, como que faz, né, a faxina, pra você não chegar jogando água né, no banheiro e molhando carpete tudo. Então você tem que ter uma certa experiência. Você tem que saber como fazer, você tem que saber se comunicar com a dona da casa. E alguns deles vão perguntar sobre a sua legalidade, infelizmente. Então vai depender, sim, da pessoa, da patroa que for te contratar, vai depender da sua sorte, vai depender do que você tem pra oferecer. Porque se você acabou de chegar do Brasil, você é ilegal, né? Veio como turista. Mas você sabe falar inglês e se virar com a cliente, então não tem problema, gente. Se você sabe falar inglês e não precisa de ninguém para poder introduzir você para aquela cliente, mete a cara, não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Vai lá, chega, coloca os panfletos, e a cliente ligou, você vai lá e se vira, sabe? Se ela virar pra você e perguntar sobre legalidade, sei lá, inventa alguma história lá, ou sai fora, ou não pega o trabalho, ou sei lá, você tem que se virar. Mas esse não eu não diria que esse é o único caminho, você trabalhar pra alguém. Mas você chegar do Brasil direto em conseguir casas pra você sozinha é bem difícil. Isso eu já te adianto, tá? Não é impossível, mas é muito, muito, muito difícil. Então, a primeira questão é, chegou do Brasil, trabalhar em rota de cleaner para você aprender. Aprender a limpeza, aprender a linguagem, tá? Aprendeu a limpeza, aprendeu a linguagem, aí sim você pode começar a colocar os panfletos e começar a procurar casas para você trabalhar por conta própria, tá bom? Então, gente, essas foram as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver assistido até aqui, muito obrigada. Desculpa por ter ficado tão longo esse vídeo, mas eu sou muito detalhista e eu não consigo só, sabe, fazer pincelada nas perguntas aqui. Eu preciso explicar direitinho do jeito que eu gostaria de ouvir. Porque antes de eu vir pra Inglaterra, eu tinha muita dúvida, sabe, referente a isso, como que era a limpeza aqui, como que funciona, como que tem que fazer, sabe, e eu nunca encontrei esse tipo de informação online. Então o vídeo ficou longo? Ficou, mas eu quis deixar pra vocês bem detalhadamente sobre como que funciona o trabalho de limpeza aqui. Se você que tá assistindo essa segunda parte, não tiver assistido a primeira parte, onde tem mais perguntinhas bem legais lá, o vídeo
tá linkado em algum lugar aqui que você pode estar indo lá assistir lá também, tá bom? E se você veio desde o primeiro vídeo, assistiu o primeiro e agora assistiu o segundo, chegou até aqui, muito, muito, muito obrigada. Deixa aqui nos comentários que você assistiu tudo pra poder eu mandar um beijo pessoalmente pra você, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais perguntas referente ao trabalho de faxina aqui na Inglaterra que eu não respondi aqui nessas perguntas, deixa aqui nos comentários também que eu vou estar respondendo todos vocês para tirar todas as dúvidas que vocês ainda tenham, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e beijo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!